Salmo 51. Salmo de número 51. Olha, você tem que dizer para si mesmo, todos nós temos que dizer isso: eu não aceito a situação que eu estou vivendo. Você pode repetir essa frase comigo? Eu não aceito a situação que eu estou vivendo. Mas eu não estou falando, irmãos, de uma situação material. Não é que você não aceita a vida material, você não aceita o trabalho que você tem, você não aceita o casamento que você tem, não é isso. Não aceita o filho que você tem, a esposa que você tem, o marido que você tem, não é isso. Eu não aceito a vida espiritual que eu tenho. Você não pode entrar numa comodidade. Você não pode entrar numa esfera de que agora sim, eu estou bem, eu estou vivendo uma vida espiritual profunda. Porque com certeza, na geração em que nós vivemos, em meio a essa cultura moribunda em que nós estamos inseridos, nós precisamos de um reavivamento. Nós precisamos de uma renovação espiritual. O Espírito Santo está falando através da minha vida para você. Não examine o contexto bíblico, teológico do que eu estou falando. Veja o Espírito Santo falando com você diretamente nessa noite. Que você, a igreja evangélica no Brasil está precisando de uma mudança, de uma renovação, de uma reforma, tanto na sua vida, quanto também no culto, em todos os aspectos. Porque a igreja cristã mundial, ela tem se esfriado espiritualmente. O nível espiritual, ele está baixíssimo. Nós temos quilômetros de extensão. Nós temos milhares de membros, mas centímetros de profundidade. A nossa raiz, ela não está mais alcançando as águas profundas. E é isso que nós vamos falar. Que o primeiro sinal do genuíno avivamento, da genuína renovação espiritual, é o arrependimento. É o senso do pecado. É a convicção de pecado. Salmo de número 51. Aqui está o homem segundo o coração de Deus. Davi, depois de ter cometido o adultério com a mulher de Urias, depois de ouvir a profecia de Natã, ele caiu prostrado, rasgou suas vestes, cobriu a sua cabeça de cinzas, e ele disse, versículo 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Olha só, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu o conheço, e conheço as minhas transgressões, e conheço o meu pecado, pois ele está sempre aonde, irmãos? Diante de mim. Não é assim? Aquele pecado, aquele seu problema, ele não está sempre diante de você? Aquela sua fraqueza, aquele aspecto da sua personalidade, ele está sempre
diante de você. E Davi está pedindo a Deus que venha arrancar dele esse problema. E nós sabemos que aqui o problema é sexual. É na área sexual. O diabo conhecia Davi. Toda vez que Davi tomava um reino, toda vez que ele vencia uma batalha, ele olhava a beleza das mulheres e tomava para si mulheres e se casava. Davi fez isso várias vezes. Aí o diabo viu que ali estava uma brecha no coração de Davi. Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele era o rei de Israel. Não havia profeta, e não havia sacerdote, e não havia rei, não havia ninguém como Davi nessa época. Mas esse homem forte, ele tinha uma grande fraqueza na área sexual. E o diabo, ele é paciente. Ele vai armando as circunstâncias, até que um dia, quando Davi não guardou o seu coração, lembra de Provérbios 4, 23? Sobretudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Quando ele não guardou o seu coração, quando ele não guardou os seus sentimentos, quando ele não guardou a sua mente, ele andou passeando pelo castelo. Era para Davi estar no fronte da batalha, mas ele resolveu ficar em casa. Mente vazia, não é a oficina do diabo? E Davi então, ele viu uma mulher. Diz a Bíblia que Davi olhou do seu terraço e viu uma mulher, logo no ponto de fraqueza de Davi. Satanás com certeza colocou o desejo no coração de Betseba de tomar banho nua, perto de Davi. Satanás, ele armou as circunstâncias para derrubar Davi. E aí Davi viu a mulher e se deitou com a mulher, cometendo adultério. Aqui está a queda do gigante Davi, porque ele não guardou seu coração. Então, ele conhecia essa fraqueza, e esse pecado estava sempre diante dele. Mas, até esse momento, no Salmo 51, aos 52 anos de idade, Davi não havia tratado com esse pecado. E chega um momento na nossa vida que nós precisamos tratar de uma vez por todas com esse maldito pecado que fica nos rodeando a mente de dia e de noite. Chega um momento que você precisa rasgar o seu coração, como disse Joel. Não rasgue as vossas vestes, agora rasgue o vosso coração, com arrependimento, choro. Então, antes de abrirmos esse ano que vai nascer de 2012, nós temos que rasgar o nosso coração diante de Deus. Tem irmãos, e eu sei que não é você assim, mas tem irmãos que querem festa, estão querendo fazer uma festa. Mas antes de você fazer uma festa de final do ano, rasgue o seu coração. Faça como Davi, versículo de número 4, olha só: pequei contra ti. Fale isso com Deus, mas com sinceridade. Fala: Senhor, eu pequei contra ti somente, eu fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneira que o Senhor será justo no teu falar e puro no teu julgar. Se o Senhor quiser me mandar para o inferno, hoje mesmo, se o Senhor quiser recolher a minha alma através de um infarto fulminante, através de um acidente de carro, através de um assaltante chegar e cortar o meu pescoço com uma faca, se o Senhor permitir que isso aconteça, o Senhor vai estar sendo justo,
porque eu sou um pecador. E apesar de eu conhecer a tua igreja, conhecer o teu evangelho, conhecer os irmãos, apesar de eu conhecer a cruz de Cristo, eu ainda continuo a fazer isso que te desagrada. Então o Senhor arranca isso de mim, meu Deus, porque eu não aguento mais viver essa vida fraca, eu não aguento mais viver essa vida miserável, eu não aguento mais ser uma pessoa nervosa, eu não aguento mais ser um homem que tem problemas na área sexual, eu não aguento mais ser um fofoqueiro, eu não aguento mais não ser dizimista fiel, eu não aguento mais. E se é para servir ao Senhor desse jeito, então é melhor ir embora. Se você começar assim o seu ano de 2012, aí você está começando da maneira correta. Essa é a festa que você tem que fazer dentro do seu coração. Essa é a festa que você tem que fazer dentro da sua alma, longe de todo mundo, porque você não tem que falar comigo não, o que você tem de problema não, nem com seu marido, nem com a sua esposa. Você tem que escolher um lugar, igual Davi fez. Que lugar Davi escolheu? O chão. Ele escolheu o chão, ele se deitou no chão, e ele fez essa oração. Quer ver? Vamos a Samuel. Olha só. 2 Samuel, capítulo de número 12. Olha só, o que Davi fez. Vamos ler o versículo 13, que é o momento em que Davi, ele ouve a profecia de Natã, e ele diz: pequei contra o... Aí Natã disse: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Olha só. Aí olha só então, o versículo de número 16, buscou Davi a Deus. Olha só que bonito, olha só que coisa maravilhosa. Então Davi, ele não é um homem segundo o coração de Deus, porque ele é um grande pregador. Não, eu sou um homem segundo o coração de Deus, porque no microfone tem muitos que pregam, mas eu sou muito bom. No microfone eu me destaco. Então é por isso que eu sou um homem segundo o coração de Deus, porque eu sou um pregoeiro por excelência. Não, eu sou um homem segundo o coração de Deus, porque no ministério de louvor eu arrebento. Eu sou um homem segundo o coração de Deus, porque eu sou o rei de Israel. Não, porque eu vivo uma vida de oração. Não, porque eu sou um bom evangelista. Não. Você é um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, quando você tiver esse aspecto na sua vida de buscar a Deus, com sinceridade, de falar: Senhor, olha aqui o meu pecado, olha quem eu sou de verdade, aquilo que a igreja não conhece, porque se a igreja conhecesse, os irmãos nem me cumprimentavam mais com a paz do Senhor, mas dos irmãos, de todo mundo, né, tem como esconder, mas do Senhor não tem. Então eu coloco aqui, diante do Senhor. Buscou Davi a Deus. Ele fez o quê? Jejuou Davi, passou a noite prostrado. Davi, ele sentiu, a convicção de pecado tomou a natureza de Davi de tal maneira que ele sentiu. Hoje em dia, talvez você não consegue nem chorar mais por causa de pecado. Peca, mas não desce uma lágrima, porque já cauterizou o coração. Você passa o dia todo sem orar, o dia todo sem ler a Bíblia e não consegue sentir nada, nem chorar mais consegue. E aí o que aconteceu? Ele passou a noite prostrado em terra. Aí onde ele passou a noite. É nesse momento que Davi faz a oração do Salmo 51. É nesse momento que Davi escreve aquelas palavras. Aí os anciãos da sua casa
tentaram levantar Davi, porém Davi não se levantou e não quis comer. Então Davi realmente estava se arrependendo diante de Deus. Esse é o segredo. Vamos voltar ao Salmo 51. Salmo 51, ele é fruto de um coração arrependido. O Salmo 51, ele é fruto de um quebrantamento. O Salmo 51 é a expressão de um crente desviado. Se é que eu posso ser bem claro, é um crente desviado, é um clamor de um desviado, mas é um desviado que continuou dentro da igreja, é um desviado que continuou pregando, é um desviado que continuou como rei, porque Davi cometeu o adultério com Betseba, mas ele abandonou o reinado? Sim ou não? Abandonou o reinado? De modo nenhum. Ele cometeu o adultério com Betseba, mas ele deixou de ir à casa de Deus? Não. Ele continuou vivendo a vida da igreja em pecado. Mas isso fez o quê? Vamos ler o Salmo. Olha só. Versículo 3 do Salmo 38. Olha só. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Olha só. Versículo 6. Eu me sinto encurvado. Já se sentiu assim? Por causa da negligência na vida devocional, porque você passou semanas, meses, sem buscar a Deus, você talvez tenha se sentido encurvado, né? Olha só, sobremodo abatido, ando de dia e de noite de luto, ardem-me os lombos, não há parte sã na minha carne, eu estou aflito, muito quebrantado. Olha só, existe o quê? Um desassossego no meu coração. Olha só isso aqui. Bate excitado, versículo 10, o meu coração. A mão de Deus, ela pesava sobre Davi, de dia e de noite. Vamos voltar ao Salmo 51. O que eu estou querendo dizer, irmão, é que Davi, ele tomou a decisão. Ele disse: eu não aguento mais essa minha fragilidade. Eu preciso tratar com esse pecado para que eu possa servir a Deus com uma consciência tranquila. Eu não aceito mais isso na minha vida. Aí ele começou a dizer, ele colocou para fora, ele espremeu o pus diante de Deus. Ele removeu a máscara. Então, antes de começar o ano, faça como Davi. Peça a Deus o que está escrito no versículo 10. Vamos ler? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse espírito inabalável é o que Paulo diz sobre sede firmes e constantes. É Deus te libertar de uma vez por todas dessa falta de firmeza espiritual.
dessa inconstância. Porque talvez você diga: eu não aguento mais ser brinquedo nas mãos das circunstâncias. Eu não aguento mais essa vida. Eu quero ser um homem de Deus e não consigo, por causa dessa minha fraqueza. Os meus ossos estão envelhecendo. Eu me sinto encurvado. Já não tenho mais desejo pela oração. E também não consigo me desviar. Aí está a questão. Não consegue se desviar, porque o Espírito Santo, como diz o Salmo que nós lemos, o 38, ele faz o seu coração bater excitado dentro de você. E aí quando você pensa em abandonar tudo, aí você entra em depressão, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, que é a misericórdia de Deus, que impede você de se desviar. O Espírito Santo são as cordas do amor de Deus, que quando você pensa em se desviar, elas puxam você de novo para perto do Pai. O Espírito Santo é a mão misericordiosa de Deus, que traz você de volta. Mas a alegria da salvação você perde. Você pode servir a Deus na igreja, você não vai perder a sua salvação, mas a alegria da sua salvação, o prazer de ler a Bíblia, o prazer de oração, você perde. E aí você pode mudar de igreja, você pode ir para congressos espirituais, retiros espirituais, você pode comprar livro, mas se você não tratar com o pecado, não adianta, seu coração vai continuar dessa forma. Aí você começa a fazer o quê? Cria em mim um coração puro, me dê estabilidade espiritual. Olha só que maravilha. Versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Aleluia, aleluia. É disso que você, talvez você pense, né? É disso que o Pedro está precisando. Poxa vida, o Pedro poderia estar aqui hoje, hein? Se eu soubesse que o pastor ia pregar desse jeito, eu teria convidado Pedro para estar aqui. Essa palavra encaixa direitinho com a minha esposa. Minha esposa poderia estar aqui hoje. Nossa, essa palavra, ela encaixa perfeitamente com Paulo. Não, irmão, essa palavra é para você, que não tem mais prazer e tem que ler a Bíblia forçado. Essa palavra é para você que veio se arrastando para a igreja hoje, porque se dependesse de você consultar a sua vontade, você estava em qualquer lugar do mundo, menos aqui. Essa palavra é para você pedir de volta aquela alegria que você sentiu quando você desceu as águas. Você lembra? Aquela alegria do primeiro amor. Quando você não precisava de ninguém mandar. 1 hora antes do culto você já estava na porta da igreja. Podia ter 3 pessoas. Eu no primeiro amor, eu fui num culto que tinha 3 pessoas, 4, e uma irmã com um pandeiro tocando Solta o Cabo da Nau. E eu sentia alegria no coração, eu sentia a presença de Deus, eu chorava, e voltava para casa, e as pessoas me perguntavam, como é que foi o culto? Eu falava, meu Deus, como Deus falou. É porque o meu espírito estava alegre, e servir a Deus sem alegria no coração é um inferno. Se é que eu posso resumir.
se Deus não está inclinando o seu coração, se você não tem graça, não há nada mais que te dê prazer mais na vida. Então Davi, com 52 anos, ele está fraco espiritualmente, ele está abatido, ele já perdeu o prazer das coisas espirituais, e ele resolveu tratar com essa situação. Então, antes de começar esse ano de 2012, eu vou repetir o que está gravado. Faça essa festa no seu coração. É essa festa que você está precisando fazer. São esses fogos de artifício que você precisa soltar de dentro de você. Você tem que se vestir de branco dentro. Não é fora não. Está me entendendo, irmãos? Por fora todo mundo se veste de branco, mas por dentro é podre, é igual um sepulcro caiado. O que precisa estar alvo como a neve é a sua alma, a sua consciência. Davi já não aguentava mais dobrar os joelhos com aquele pecado de Betseba, que ninguém sabia, por ele ter enviado aquela carta. Quando Davi ele dobrava os joelhos, Deus trazia na memória dele assim, ele mandando a carta para Joabe, aquele momento de sexo, de pornografia com Betseba, aquilo que na hora foi maravilhoso para ele, agora quando ele estava na igreja, Deus colocava aquelas cenas pornográficas na sua cabeça. Olha o que você fez, olha quem você é. Aí aquela cena de sexo de Davi já não produzia prazer, produzia era tristeza. Está entendendo? O pecado, no momento em que você está se alimentando dele, ele pode até ser temporariamente prazeroso, mas depois, quando você entrar na igreja e Deus mostrar o que você é, na hora que a bandeja da Santa Ceia passar na sua frente, e Deus trazer à memória aquilo que você fez, aí você vai falar assim: é o diabo que está querendo me acusar. Deus já lançou no lago, no mar do esquecimento. Não, se você não se consertou, não se arrependeu, não é o diabo não, é o próprio Espírito de Deus que está pesando a mão sobre você. Aí Davi, com 52 anos, ele está cansado já, ele falou: sabe de uma coisa? Eu vou arrancar essa máscara, eu vou mostrar para Deus quem eu sou, eu vou cair prostrado em terra, diante dos anciãos, diante dos jovens, eu não me importo com o que as pessoas vão pensar de mim, eu quero é Deus, viu? Lembrei até da música, não me importo se o pastor, ele vai me deixar sem pregar. O pastor agora, depois que ele descobriu o que eu fiz, ele não vai mais me deixar pregar. Eu perdi o meu ministério. Meu amigo, preocupe-se com a sua situação diante de Deus. E aqui, ele falando com Deus: eu não tenho mais alegria nem para servir ao Senhor, eu não tenho mais graça dentro de mim para ler a Bíblia, meu Deus. Eu acordo de manhã e eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Olha que situação em que eu estou, meu Senhor. Olha que situação que eu me encontro, meu Deus. O Senhor que salvou a minha alma, que derramou o seu sangue na cruz, e eu não tenho vontade de orar. Meu Deus, eu encontrei com um amigo esses dias e ele me entregou o dízimo. Ele falou assim comigo: o dízimo é a última chama que eu ainda tenho dentro de mim, que me faz lembrar de Deus. Se eu deixar de dizimar, aí acabou, porque a única coisa que eu estou fazendo para Deus é isso, porque nem na igreja eu estou conseguindo ir.
Nem orar eu estou conseguindo orar. Ler a Bíblia, muito menos. Eu falei, meu filho, mas eu não estou preocupado com o dízimo, eu sei. Mas isso daqui é ainda a única coisa que eu faço para Deus. Ora por mim, me entregou o dízimo, não veio no culto, domingo não veio. Uma vez ou outra vem. Você está entendendo, irmão? Tem gente que já está no fio da navalha. A vida espiritual está igual um fio de cabelo, a ponto de se arrebentar. Assim estava Davi. Então, irmãos, 2012 você tem que entrar assim. Esse é o coração. Esse é o coração da virada, da renovação, né? Mas no ano passado você fez os votos que você ia orar 3 vezes por dia e não orou. Você disse que ia ler a Bíblia, não leu. Então não faça votos, não faça promessas. Não estou me contradizendo, tá, irmãos? Os irmãos estão entendendo o conteúdo da mensagem. Não faça votos, não faça promessas. Faça isso aqui, ó. Procure o chão. Não precisa ir para muito longe, não. É só você dobrar o seu joelho e colocar o seu rosto no chão. Procure o chão e se conserte com Deus. Arranque a máscara. Mostre para Deus mesmo, dá nome ao pecado. Fala, Senhor, eu cometi o pecado do adultério, igual Davi fez. Senhor, eu tenho sido infiel. E aí, meu irmão, para concluir, se você renovar os seus votos com Deus desta forma, eu tenho por certo que Deus não vai te desamparar. Porque o coração contrito, o coração quebrantado, Deus não rejeita. Os hipócritas, eles recebem exortações do Senhor, mas os adúlteros, que estão arrependidos, que estão humilhados, prostrados, eles recebem a misericórdia. Aquela prostituta é a miséria humana no tribunal da misericórdia, mas os hipócritas já é a justiça humana diante da santidade de Deus. E a justiça humana diante da santidade de Deus, ela desemboca no lago de fogo. Agora, o arrependimento diante da misericórdia de Deus, ele desemboca nos rios da água viva, aonde há cura para todas as suas feridas. Você não pode aceitar. Então, talvez você diga, Senhor, como eu queria me expressar para o Senhor em oração, como o pastor está fazendo. Eu queria ter essas palavras, né? Eu queria conseguir ajoelhar e abrir a minha boca desse jeito, mas eu ajoelho, não sai nem nada. Então faça o que está no versículo 15, leia aí. Versículo 15, você fala, Senhor, abre, Senhor, os meus lábios. Abre, Senhor, a minha boca. A minha boca, então, ela vai manifestar os teus louvores. Olha só. Pois o Senhor já está cansado de sacrifícios, irmãos. É o que diz aqui, ó. Eu oro a Deus para que Ele me dê desejo de orar. Porque tem dia que eu acordo e eu não tenho vontade nenhuma, zero, de orar. Aí eu falo, Senhor, abre a minha boca, arranca esse demônio e me ajuda, meu Deus, a orar, porque eu estou sem vontade de orar, meu Deus, e eu dirijo uma congregação, eu tenho que ser o exemplo dos irmãos. Como é que eu não vou orar pelos irmãos? Aí na mesma hora parece que
acende dentro de mim um negócio, e aí começa a acontecer isso. Ah, mas o que eu escuto na televisão é que o segredo da vitória está no sacrifício. Vamos ler? Deus quer sacrifício para esse final do ano? Tem igrejas que estão aproveitando que vai ser a virada do ano para desenvolver um sacrifício. Nós vamos fazer um sacrifício final. Vai ser o ano do tudo ou nada. Aí olha só o que diz: pois não, versículo 16, te compraz em sacrifício, o contrário eu te daria, porque eu sou um homem rico. Eu não tenho 100 mil no banco não, 200 mil não, 1 milhão não. Eu sou o homem mais rico do mundo. Davi era o homem mais rico do mundo nessa época. Então, se o senhor quisesse sacrifício para pagar o meu pecado, eu te daria, era 600 mil cabeças de gado, de uma vez só queimado. Eu daria, era 500 quilos de ouro maciço. Mas o senhor não quer isso. O que o senhor vai fazer com um monte de vaca? Hein? O que o senhor vai fazer com um paçoco de nota de 50? Você acha que isso pode resolver a sua vida? Olha só o que ele diz: não te agrada de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus é o que? São um espírito quebrantado, um coração compungido, contrito. Aí esse não despreza. Isso Deus não despreza. Está aí, ó, aquela parábola que o Elbert conta, que Deus disse para o anjo procurar na terra o que era mais precioso. Aí Deus ia consagrar o anjo a querubim, e o anjo comum, o anjo diácono, querendo ser presbítero no céu, um exemplo, né? Isso é uma parábola. E então o anjo desceu e começou a procurar. Aí ele pegou as pedras preciosas, ouro maciço, foi pegando tudo que era reluzente e colocou diante de Deus. Deus falou: não, o que eu vou fazer com isso? Eu sou o dono do ouro e da prata. Você acha que esse monte de pregação que você pregou, isso conta alguma coisa diante de Deus? Se você não fizer isso de um coração sincero? Que adianta você abrir a boca como um rouxinol no louvor, e mesmo assim você ser uma pessoa iracunda, nervosa, ignorante, maliciosa, infiel? Que adianta? Aí Deus fala o que falou para Israel em Malaquias 2: eu vou pegar o esterco que é produzido pelos bois que vocês me oferecem no sacrifício e vou espalhar sobre a vossa face. Está lá em Malaquias 2. É isso que eu vou fazer com esse sacrifício que você está me entregando. Vou pegar o esterco dessa vaca e vou passar no seu rosto, porque eu não quero. O que eu quero não é o sacrifício. O sacrifício, ele é fruto do amor. Ele não existe para comprar a misericórdia de Deus. Está me entendendo? Aí Deus fala: não, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Aí vem aqui, ó, o que Deus quer de você, não é que você prometa para Ele que ano que vem você vai evangelizar, que ano que vem você vai orar 3 vezes por dia, não. Deus quer que você faça um concerto, para que você seja libertado dessa consciência pesada na hora que você dobra o joelho para orar, esse inferno existencial. Arrancar essa máscara, arrancar essa armadura de homem zarrão. Deus sabe que você não vale nada. Essa armadura de que eu sou um homem, você é um homem, é isso mesmo que você é, um homem. E o que é o homem? Para que dele te lembres. E o que o filho do homem é? Para que tu o visites. O que é o homem? Eu sou homem.
Eu sou uma mulher. Você, homem e mulher, então você é pó da terra. Diante do Senhor da glória, você é um pequeno grão de areia, carente da misericórdia. O que Deus quer fazer com você é espremer esse pus, é arrancar essa máscara, é pegar mesmo aonde ninguém tem coragem de pegar, no podre, no sujo, como ele fazia com o sacrifício. E isso é pregar o evangelho, meu irmão. Ver pregação do evangelho. Pregar o evangelho é isso, é a espada de Deus, como se fazia com as rolinhas. Ela penetra entre ali as juntas e as medulas, e depois o sacerdote ele abre o peito da rolinha e expõe as vísceras da rolinha para fora. Aí Deus olha as vísceras do lado de fora e ele lança fogo e queima, e aquilo vira cinza. É isso que Deus quer fazer com você. A palavra de Deus, como uma espada de dois gumes, ela vai penetrar na sua alma hoje, vai abrir o seu coração e você vai expor. Você vai se arrepender e vai expor. Olha, Senhor, é verdade, a tua palavra, ela veio e me abriu, do alto a baixo, da planta dos pés até a alta da cabeça, e eu agora coloco diante do Senhor essa sujeira que eu sou. E aí Deus vai queimar, oferecei os vossos corpos em sacrifício. Não é oferecer sacrifícios, você é o sacrifício. Hoje você é o Isaac no cume do monte, oferecido. Aí o anjo triste desce a segunda vez, e ele começa a ficar perturbado. Ele vai até aonde estão os quadros de Pablo Picasso, e ele olha para o quadro de Pablo Picasso, e ele compara com o céu, ele fala: isso, Deus, o que é um quadro para Deus? E ele vai até as ilhas procurar, e não há nada na terra que possa admirar, alegrar o coração de Deus. Aí de repente ele senta num barranco, num monte, né? Porque crente tem mania de chamar barranco de monte. Ele senta num monte, e aí quando ele olha, ele vê um Davi. O que é um Davi? É um crente desviado que continua dentro da igreja, chorando, fala: Senhor, eu vivi durante 20 anos na igreja, mas eu sempre com esse pecado, mas hoje eu não aguento mais. Eu vou colocar para o Senhor agora que eu sou essa pessoa mesmo. Eu não aguento mais viver com a minha consciência desse jeito, não. Aí na hora que ele começou a chorar, o anjo pegou a lágrima e levou diante de Deus. Vamos abrir em Apocalipse? Se tem uma coisa que faz acontecer silêncio no céu, são as orações dos santos. Se tem uma coisa, vou repetir, que faz acontecer silêncio no céu, são as orações dos santos. Deixa eu achar.